Elaine, sempre muito bom te receber. Tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Sempre um prazer falar com você, ainda que sobre um tema tão triste, que seria preferível que a gente não tivesse uma realidade dessa para poder falar, né? Pudesse falar de coisas muito mais construtivas e dignas à vida. Se a gente pudesse falar sobre direito internacional sendo respeitado, já estaríamos numa posição melhor, né? E não é o caso neste Sim. momento. Eu Falar da queria. presença da juíza feminista na Corte Internacional de Justiça, né? A gente não tem espaço com toda a tragédia. Exatamente, que tristeza que a gente tem acompanhado. A professora Elaine, inclusive, me chamava atenção nos bastidores, né, através do nosso produtor, da diferenciação entre o que é uma reunião que está acontecendo agora da Assembleia Geral da ONU e o que é uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. A gente viu discussões acontecendo no Conselho de Segurança com possibilidade de veto de um daqueles 5 países e essas discussões, portanto, não avançaram. O que a gente está vendo agora é diferente, né, professora? São os vários países que compõem ali, que fazem parte da ONU, discutindo essa questão. E daí é possível sair alguma coisa? Explica pra gente. Essa questão ela é super importante ser falada, Thalita, porque a Organização das Nações Unidas passou por várias modificações desde que ela foi criada. Ela foi criada para ser um fórum de negociações e, excepcionalmente, tomar medidas com relação à questão da segurança e ameaça à paz internacional. E ele tem essa lógica, ela deu órgãos diferentes para diferentes temas. Para os assuntos do dia a dia de uma forma geral, com o poder só de dar recomendações, existe a Assembleia Geral. E para os assuntos, em geral, relacionados à violação da paz, ruptura da paz internacional, regional, existe o Conselho de Segurança. Todos os membros estão representados na Assembleia Geral, mas só alguns membros estão representados no Conselho de Segurança. Originalmente eram 4 permanentes e 6 não permanentes que seriam eleitos. Houve uma reforma na década de 60 que passou para 5 permanentes com poder de veto e 10 não permanentes, que foi a última grande reforma que a gente teve, e não alterou basicamente essa lógica de ser um número muito reduzido em relação ao número de membros total, porque hoje a ONU conta com quase 200 membros. Então imagina que menos de 10% dos membros fazem parte do Conselho de Segurança. E desses quase 200, só 5 têm o direito de individualmente vetar, bloquear a aprovação, ou seja, não vai ser aprovada uma resolução sobre assuntos materialmente importantes se eles não quiserem, que é o poder que está sendo usado por Estados Unidos, China e Rússia, agora, especificamente nesses últimos 10 dias, com relação a essas 4 resoluções que já foram apresentadas. Porque, na realidade, a gente já teve 4 resoluções vetadas, ou por uma parte ou outra parte, por questões que sejam relevantes por interesses próprios, e não pela questão e pela situação específica. Nenhum dos vetos que foi apresentado no Conselho de Segurança tem como razão a preocupação com aquela situação especialmente. E aí o que existe? Isso não é algo que está acontecendo só agora. Desde 2016 não se toma nenhuma e não se adota nenhuma resolução no âmbito do Conselho de Segurança sobre o conflito Israel-Palestina. Está indo para quase 10 anos sem que se tome efetivamente nenhuma decisão, em razão justamente desses vetos que são realizados, dos bloqueios que são realizados pelos membros mais interessados nessa situação. Originalmente, a carta não teria previsto nenhuma possibilidade para reagir a isso, mas no final da década de 50, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos propuseram, no âmbito da Assembleia Geral, uma reforma lógica da Assembleia Geral, que acabou sendo adotada por meio da resolução chamada Unidos pela Paz, ou União pela Paz, Unindo pela Paz, em inglês é Uniting for Peace, em 1950, porque todas as medidas que eram propostas no Conselho de Segurança para a Guerra da Coreia, a União Soviética, que na época era a União Soviética, bloqueava dentro da lógica da Guerra Fria. Então ele tentou circunvente, né? Tentou dar ali um atalho e falar e criar a possibilidade para
casos de impasse e não ação do Conselho de Segurança em graves violações da paz internacional, darem o direito à Assembleia Geral tomar medidas extraordinárias. Isso não faz parte da competência habitual da Assembleia Geral, não estava previsto originalmente, e até hoje, em mais de 70 anos de história, só foi usado 11 vezes, para você ter uma noção de como isso é algo muito excepcional. E para que essa resolução e as medidas dessa resolução possam ser adotadas, a gente tem algumas características. Ela não derruba o veto do Conselho de Segurança, ela não rediscute os conceitos do Conselho de Segurança, ela volta a discutir uma resolução toda em seu próprio direito. Então, essa discussão é uma discussão separada, ela não tem nenhuma relação, ela não tem obrigação de continuar aquilo que está sendo realizado, e nesse âmbito, os membros permanentes não têm poder de veto. Então, aquela possibilidade de veto do Conselho de Segurança, ela não vai poder ser utilizada. E é para isso que se chama essa sessão especial emergencial, essa sessão especial de emergência. Ela só é chamada para esse tipo de situação. São pouquíssimos casos em que ela foi chamada. De todos os casos, só teve uma que não foi concluída com algum tipo de medida, e ela pode envolver, inclusive, o envio de forças de paz, o estabelecimento de medidas de corte de relações, sanções. A primeira vez que ela foi utilizada foi justamente para a crise do Suez, que foi uma invasão da região depois da estatização do canal de Suez pelo Nasser, que era o presidente do Egito. Quando houve essa estatização, houve uma invasão de Israel da região do canal da Península de Suez. E essa invasão de Israel foi justamente seguida por França e Inglaterra. E no Conselho de Segurança, França e Inglaterra estavam se movimentando, que a Inglaterra, e é bom lembrar, né, que tem poder de voto, tanto França quanto Reino Unido, veto quanto Reino Unido, então eles vetavam, depois a União Soviética envolvida ali na discussão. O que você acaba tendo é que justamente a primeira vez em que ela foi utilizada foi justamente para um conflito envolvendo Israel ali na região do Oriente Médio. E depois disso a gente vai ter uma outra situação em 1982, início da década de 80, também envolvendo Israel e a adoção de medidas contra Israel. Para você ter noção, dessas 11 vezes, a gente tem 2 vezes medidas envolvendo conflitos de Israel. E isso é muito indicativo, né, dessas questões e da dificuldade de se tomar decisão. Então, a Assembleia Geral não tem a possibilidade de reverter veto, mas tem esse poder extraordinário, que é o resultado de ação dos próprios Estados Unidos, que possibilita que sejam tomadas medidas sem o exercício do poder de veto, agilizando de alguma forma essa discussão. Mas essa sessão especial, para quem não acompanha ONU, de uma forma geral, organizações internacionais, não é uma sessão de um dia, isso pode demorar 10, 15 dias sendo discutido o dia inteiro, entrando noite adentro, e até bem triste de acompanhar, né? Não sei se vocês acompanharam hoje, eu super recomendo que as pessoas vejam os discursos de abertura. O discurso de abertura do representante de Israel foi o show, puro suco da xenofobia. Se eventualmente isso for para um tribunal internacional, é muito, muito sério o que ele fez em termos de desumanização, que já foi uma questão condenada em tribunais internacionais, estratégias de desumanização de pessoa para extermínio, e assim, falar em extermínio de uma forma tão aberta, tão evidente, tão patente, é realmente muito triste a gente estar passando por isso dessa forma, né? Eu estava lendo, inclusive, professora, que para que uma resolução, para que algo ali seja aprovado na Assembleia Geral, precisa simplesmente do voto da maioria dos 192 países ali presentes. Realmente, parece que tem mais de 100 países inscritos para fazer uma fala durante essa Assembleia, então ela pode levar dias. A gente discute, inclusive, aqui essa possibilidade de um cessar-fogo, né? Israel não quer usar esse termo e fala em pausa humanitária. Os outros países condenam essa pausa, porque pausa pressupõe que você vai parar agora, mas vai continuar depois, né? E não um cessar como é desejado. No entanto,
Também há notícias de que várias resoluções aprovadas pela ONU, no Conselho de, não sei se no Conselho de Segurança, mas pela ONU, são engavetadas por Israel. Israel não leva nada à frente. Tanto é que nunca cumpriu ali o que seria a Palestina, o território da Palestina. Sempre aconteceram as invasões, né? Israel já declarou nessa Assembleia hoje que, inclusive, não vai obedecer se passarem um cessar-fogo. Então, assim, o que nesse momento pode impedir Israel de continuar com esses bombardeios? Há alguma maneira disso ser discutido nesse momento? Na realidade, Thalita, bastante. Para entender essa questão, a gente precisa lembrar que nem todas as resoluções da ONU são obrigatórias. Só são obrigatórias a maior parte das resoluções do Conselho de Segurança. E as resoluções que vão para o Conselho de Segurança, na maior parte, estão passando por esse processo de impasse ou uma linguagem e determinações tão genéricas que, em geral, não vão constranger ou modificar substancialmente o comportamento daquilo que está acontecendo, daqueles que estão envolvidos. Agora, nesse caso da resolução do United for Peace, dos Unidos pela Paz, ou da União pela Paz, aí a resolução passa a ser obrigatória. E aí pode ter envio de tropa, pode ter corte de relações, pode ter corte, bloqueio financeiro, sanção econômica. Uma das situações em que isso aconteceu, por exemplo, a gente tem algumas situações de situações muito graves de violação de direitos humanos. Hoje a gente fala muito pouco sobre o apartheid, por exemplo, na África do Sul, né? Mas a África do Sul, com a questão do apartheid, a continuação, ele sofreu várias restrições. Restrições de participação na organização, de voz, de voto, afastamento. Só retornou a participar quando houve a redemocratização e o fim do sistema do apartheid na década de 90. Então, existem algumas medidas que são medidas específicas de uso da força, como o envio de tropas, a força econômica, com sanções econômicas, um possível estrangulamento financeiro, que possa ser determinado. Não sabemos ainda se isso vai para esse lado. Até porque, enquanto estiver ocorrendo a discussão da Assembleia Geral, continuam as negociações no Conselho de Segurança. Então, uma das coisas que aconteceu de ontem para hoje, porque ontem foram mais 2 resoluções rejeitadas com vetos de diferentes países, a representante de Malta para o Conselho de Segurança fez um informe público de que os 10 membros não permanentes estão se juntando para fazer uma discussão de uma proposta que seja de todos os não permanentes, para as quais os membros permanentes possam reagir. Então, nesse meio tempo, está surgindo mais proposta especificamente. Agora, tudo isso não quer dizer que necessariamente o conflito vai acabar e a relação vai acabar, porque isso depende do estado belicoso e da vontade dos envolvidos de continuar naquele conflito. Então, o que pode acontecer, levando em consideração que, querendo ou não, e isso é bastante importante, tanto Israel quanto Palestina são considerados estados, mas Israel é um estado que está ocupando o outro, que é o estado palestino, mas ainda assim é um Estado soberano e essa soberania é respeitada pelo sistema internacional. Você pode tomar medidas que não sejam tão agressivas. Você não pode partir pela mesma lógica de extermínio ou obrigar todos os estados a imporem ou participarem com tropas. Então, essa discussão é uma discussão bastante séria e sensível que vai passar a ser tema da agenda, que já está sendo tema da agenda, porque esse é basicamente o grande tema. Como que você leva as forças israelenses, os israelenses, a se comportarem... Primeiro, né, a grande questão não é só para o ataque, é desocupar efetivamente o território de um outro Estado, que eles negam que eles ocupam, eles não se consideram um Estado ocupante. Se vocês forem no site, no Facebook da chancelaria israelense, vocês vão ver um vídeo feito pela chancelaria
que é literalmente assim, você pensa, gente, isso é coisa de aluno da graduação, né? Mas é um vídeo de pessoas israelenses da época de Cristo, antes de Cristo, naquela região, e aí contra os romanos no local, e falando que eles estão lá desde aquela época, e porque eles estão desde essa época, o direito ao território deles tem que ser respeitado. Então, é uma questão muito complicada em diversos níveis. A gente poderia ficar aqui semanas conversando para entender toda a dificuldade desse processo. Tem um vídeo que foi recuperado, inclusive, de Netanyahu, em que ele mostra, né, um mapa da nova configuração do Oriente e realmente tem ali a faixa de Gaza como pertencente a Israel. Então, é isso que nos leva a questionar, como fazia Miguel Stedley agora conversando comigo, se há um desejo de anexação, de fato, desse território por parte de Israel. E daí? O que se fará a partir disso, né? Então, eu acho que é necessário esses questionamentos todos. Eu queria te ouvir também, Elaine, em relação a essa palavra que a gente tem usado agora, com cada vez mais clareza, do genocídio que está sendo praticado ali na faixa de Gaza. À vista do direito internacional, é correto usar esse termo neste momento? Sim, e olha, não é todo caso. A gente fala muito de genocídio na linguagem de uma forma geral, quando está falando de medidas que são absurdas, que são violentas, mas nem todo caso de medidas que são violentas e absurdas, mesmo no contexto da pandemia, isso não foi tão fácil de comprovar, porque genocídio não é tudo e qualquer coisa que parece uma violência muito grande. Ele é um crime, então você tem requisitos ali que são definidos. Onde que você encontra o crime de genocídio? A gente tem uma convenção internacional da década de 20, porque infelizmente o genocídio é algo que faz parte da nossa história, então existe um movimento já bem antigo de tentar conter e responsabilizar. E, aliás, tem até umas histórias de política que são muito bizarras. Pra você ter uma noção como, em geral, os políticos não querem, né? As grandes lideranças dos estados não queriam se comprometer com a definição de genocídio. A gente já teve até um dos casos mais importantes que a gente estuda em tratados internacionais, é que teve um estado que assinou a convenção que proibia o genocídio, que estabelecia a obrigação de combater o genocídio da década de 20, e aí falou que a definição de genocídio não se aplicava para ele. Então, basicamente, ele zerava, né? Assim, ele nulificava qualquer efeito, porque não estava a definição de genocídio, e isso foi para a Corte Internacional de Justiça na década de 50 para falar, pode, né? Os estados viraram para a Corte Internacional de Justiça e falou, pode, Arnaldo, né? Assim, porque a questão não... ela é muito significativa. Hoje em dia, a nossa principal referência é o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que tem como documento base o Estatuto de Roma, que é o tratado que cria e define aquilo que ele vai julgar. E aí ele tem 4 tipos de crime. Tem os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão e o genocídio, que é um crime por si só. E aí você tem uma série de condutas. E você ter um ataque generalizado ao futuro dessa população é basicamente uma forma de você dar fim a essa população. E a gente vê que tem um ataque generalizado sendo feito em relação a crianças, mulheres, até um estupro generalizado de mulheres pode ser considerado uma forma de genocídio. Você estaria impondo outro tipo de constituição biológica daquele povo em relação ao que está sendo feito. Então, talvez a gente esteja, de todos os casos que a gente tem enfrentado nos últimos anos, frente a um dos casos em que isso fica mais evidente, porque é muito patente esse tipo de ataque que está sendo feito, a quem está sendo direcionado, quem estão sendo as vítimas. Então você vê literatos, crianças, pessoas que não estariam envolvidas diretamente no conflito fazendo isso. E isso com essa linguagem da desumanização, essa linguagem do tornar algo que tem que ser exterminado. Então, qualquer outra coisa ali está associado, está dando apoio, é também empate, é uma baixa, né? Um casualty necessário. Então, é uma situação que
se os grandes estados permitirem, né, a gente vai conseguir ter uma responsabilização até em tribunais internacionais sobre isso. Lembrando que, eventualmente, ainda que o TPI não seja o aplicável para isso, a gente tem o histórico de criação de tribunais específicos posteriores para o conflito, como aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia, como aconteceu em Ruanda, Serra Leoa. Então você tem alguns outros casos, não é só o TPI, é que o TPI é o exemplo mais acabado, mais próximo que a gente tem de um acordo estável e permanente que tem como competência fazer o julgamento desses crimes. Só para finalizar, de qualquer forma, se o Tribunal Penal Internacional vier a julgar Israel por esse crime, isso se daria só ao final do conflito e é algo que levaria um tempo. Na realidade, tem uma pequena diferença em relação ao Tribunal Penal Internacional com a CIJ, que a CIJ julga estados, o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Então, seriam justamente as pessoas, as grandes lideranças envolvidas que seriam julgadas. Então, você começaria a ter, você depende de ter a denúncia, depende da denúncia ter sido aceita. É claro que isso só vai acontecer se os estados fizerem parte do estatuto. Então, a primeira coisa é você saber se os estados fazem parte desse... deixa eu até confirmar aqui que eu nem tinha visto se a Israel faz parte. Enquanto eu estou falando com você, eu estou confirmando se o Israel aceitou o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, porque os Estados Unidos não aceitaram. E nesse caso, em não aceitando, uma corte ad hoc seria a única alternativa que a gente teria. Então, a Palestina faz parte e Israel não. Dificulta a situação. Isso já é estratégia. Teria que ser criado um tribunal ad hoc, a gente chama. Como o de Ruanda, como o da Iugoslávia. E nesse caso, depois da paralisação dos conflitos, quando já estivesse caminhando para um cenário de estabilização, como aconteceu em Ruanda, como aconteceu na Iugoslávia.